A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Está começando agora o nosso programa, o seu programa, o Mactube. Está escrito. Hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025, na 102.7, a Rádio Clube de Itaituba, a Mensageira. Está neste momento começando o nosso programa, o seu programa, o Mactube. Louvamos a Deus pela vida que o Senhor nos proporciona a viver. Louvamos a Deus por estarmos aqui. Temos um final de semana abençoado, onde o Senhor tem conduzido o seu povo, onde o povo de Deus tem ido à congregação, à igreja, aqueles que puderam ir, aqueles que estavam trabalhando, que ficaram em casa, enfim, de certa forma, estando em casa, na igreja ou no trabalho, a bênção de Deus o alcança onde você estiver. Cada caso, um caso. Você não vai deixar de participar de um culto por qualquer motivo banal, mas também se o seu estado de saúde não permite, você está na congregação. O nosso Deus, o nosso bom Deus, que é o nosso médico por excelência, onisciente, onipotente, ele tem o poder para te abençoar onde você estiver. Esteja contrito e esteja na presença de Deus sempre. Portanto, neste momento, hoje, já estamos de 13 horas e 9 minutinhos em Itaituba, no Pará. E nós vamos já para a palavra de Deus. Mas antes, eu quero apresentar aqui, fazer menção do programa Mactube, do apresentador este que vos fala, pastor Gilmar da Luz, e na direção executiva, o presbítero Elton, direção geral, o nosso pastor presidente Elinai Ribeiro. Deus abençoe a nossa liderança, Deus abençoe os nossos mestres, Deus abençoe a nossa audiência, que é grande, que é enorme, que é abençoada em todos os lugares, em Itaituba, no Pará, no Brasil e no mundo. Onde estiver um mactubense ligado conosco, aqui também pela página do Facebook, Pastor Gilmar da Luz. Já temos algumas pessoas aqui nos ouvindo, nos assistindo também. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos à palavra de Deus, meus amados irmãos, na tarde deste dia. E nós iremos ler a palavra nesta tarde, neste momento, no capítulo 2 do livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 2, e os versículos 1, está escrito: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amados irmãos, queridos, observe este texto. E eu quero fazer um breve comentário neste texto a respeito da visita dos magos
do Oriente a Jerusalém. Os magos, que assim é dito, ou os pastores na época, ou tem até versão que diz os astrólogos, né? Então eles sabiam pela profecia que dizia que Jesus haveria de nascer. O profeta Jeremias, aliás, o profeta Isaías, ele já havia profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um menino, que será chamado o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ou seja, havia uma profecia que Deus havia de se encarnar, ou seja, virar gente. E os magos do Oriente, eles observavam esta palavra e eles estavam naquela expectativa de que algo fenomenal, algo extraordinário ia acontecer. O nascimento de um rei, o nascimento do Deus Emanuel, Deus conosco. Deus havia de se manifestar na terra feito gente, nascido como uma pessoa humana. Por que eu digo pessoa humana e por que eu digo gente? Porque Deus, ele é divino. Então ele é um ser divino, ele não é um ser humano. Ele é um ser divino, ele é uma pessoa divina. Então quando eu digo ele virou gente, por quê? Porque ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, que o Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esta palavra, esse Verbo virou gente, se encarnou e nasceu por obra milagrosa, inexplicável do Espírito Santo. E ele nasceu em Belém de Judá, pois assim estava escrito, assim está escrito no profeta, e assim aconteceu. Então, quando aqueles magos no Oriente, eles estavam observando as estrelas, de repente eles viram a estrela. Eles não viram uma estrela, eles viram a estrela. De maneira que lhes chamou a atenção. Eles tinham tanta convicção do que eles estavam esperando e aguardando, que aquela estrela orientava Jerusalém. O destino deles, Jerusalém. Vamos a Jerusalém por quê? Porque lá Jerusalém é a capital de Israel. Então lá eles sabem disso. Lá eles sabem desse acontecimento. Agora imagine, os magos do Oriente, pessoas de outro continente, pessoas de outra religião, de outra denominação, segmentos diferentes, outra cultura, sabiam da profecia da Bíblia e estavam atentos. Quando eles chegam em Jerusalém, e olha que não foi poucos dias, porque de acordo com as informações de Mateus e o decreto do rei Herodes, ele decretou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo. Ou seja, quando Jesus nasceu e a estrela apareceu aos magos no Oriente, até eles irem a Jerusalém, um percurso de aproximadamente 2 anos. Não era perto. E eles foram, não foi de avião, não foi de navio, pelo menos a Bíblia não diz como eles chegaram lá, de que transporte eles foram. Como na época era comum as conduções serem via camelo no deserto, podemos imaginar os magos vindo do Oriente, passando por aqueles desertos 2 anos à procura da estrela. Chegaram em Jerusalém, achando que eram em Jerusalém, e estavam lá em Jerusalém Herodes, os sacerdotes e todo mundo desapercebido, sem saber de que nada, ou do acontecido, sem saberem de nada.
Quando os magos chegaram, podemos imaginar a postura deles, cultura diferente, roupa diferente, gente estranha, chega em Jerusalém perguntando: onde está nascido aquele que é chamado Rei dos Judeus? Irmão, mas que mensagem espetacular e que mensagem de assustar. Ou seja, o rei Herodes e toda Jerusalém ficou perturbado com essa notícia. Ou seja, eles não estavam aguardando o Messias. Eles não estavam aguardando o nascimento de Jesus. Então os magos chegam em Jerusalém e perguntam: onde está aquele que é nascido rei? Nasceu para ser rei, já veio sendo rei, majestade, onde está ele? E Herodes diz: mas que rei? Não, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Despertou, irmão, essa mensagem, essa visita dos magos, despertou naquele povo em Jerusalém a curiosidade de saber onde Jesus havia de nascer. Quer dizer, eu vejo aqui o povo de Jerusalém, tanto o rei quanto os sacerdotes, aqueles que têm a lei, que têm a Bíblia, aqueles que têm o conhecimento, estavam alheios aos fatos. Que eles poderiam ser os primários a saber desses fatos, pois eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham as profecias, os profetas. E eles sabiam que Jesus havia de vir. Então, quando eles perguntaram, o que aconteceu? O rei reuniu todos os sacerdotes, todos os escribas, aquele povo inteligente, sabido, aquele povo que sabia da lei, dos mandamentos e de tudo, das profecias. Vem cá, que conversa é essa que esses orientais estão nos falando? Não, o que ele está falando é o que está escrito. Jesus haverá de nascer, Jesus havia de nascer. E isso que ele está falando, certamente, é o anúncio do nascimento de Jesus. Então, onde isso havia de acontecer? Então, vamos para a Bíblia, vamos para a Torá, vamos para a lei. Aí está lá escrito: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar o meu povo Israel. Então agora eles estão sabendo que Jesus nasceu, não porque eles sabiam por ter visto um sinal, mas porque alguém o avisou, alguém que não era do meio deles, alguém que não era dos deles. Irmão, eu quero dizer uma coisa aqui para finalizar o meu comentário. Nós somos cristãos, temos a Bíblia Sagrada e estamos aguardando o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. Quero te perguntar, e você responde para você mesmo: será que você está realmente, de fato, conhecedor dos fatos? De fato, você tem conhecimento dos fatos que estão acontecendo e está preparado para o anúncio, para o toque da última trombeta? E você não ser que nem aqueles que receberam a notícia? Eu quero dizer para você, eu e você que somos igreja, sejamos a notícia e não portador da notícia. Os homens em Jerusalém, os conhecedores da lei e da palavra, não sabiam do nascimento de Jesus. Jesus nasceu e eles não souberam. Será que nós que estamos aguardando Jesus voltar, estamos realmente preparados para esse momento? Será que alguém não vai chegar até nós dizendo: cadê o arrebatamento? Todo mundo foi e vocês estão aqui fazendo o quê? Meus irmãos, estejamos preparados, estejamos a par do que está acontecendo. Os fatos, a natureza geme, as nações proclamam e o mundo inteiro está falando uma mesma linguagem pelas mensagens pregadas, pelos fatos acontecendo e por tudo que está acontecendo. Tanto nas igrejas, nas religiões, na política, na secularidade. Tudo está dizendo: Jesus está voltando. Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja é logo ali. Será que nós sabemos disso, não é verdade? Eu sei, você sabe. Nós sabemos que Jesus está voltando. Mas será que nós estamos percebendo isso? Que ele está chegando e que a qualquer momento a trombeta toca, a qualquer momento muitos crentes desaparecerão do planeta Terra e nós vamos ficar para receber a notícia por aqueles desviados. E nós, que às vezes nos consideramos tão justos, que às vezes nos consideramos tão santos, será que nós vamos receber a notícia ou será que nós seremos a notícia?
Às vezes nós temos uma mania de condenar alguém por ter uma fé diferente, ou não por ter uma fé diferente, mas por congregar numa igreja diferente, por ter um vínculo religioso diferente. Meus amados irmãos, eu e você temos a palavra de Deus. Observemos ela e praticamos ela. E assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Estejamos preparados para o dia do arrebatamento e sejamos arrebatados se o Senhor não nos chamar pela morte antes desse período. Mas não sejamos portador da notícia, e sim nós sejamos a notícia. Qual é a notícia? Desapareceu um povo. Qual é a notícia? A igreja desapareceu. Qual é a notícia? Para onde foi aquele povo chamado crente? Ninguém sabe. Mas se eu e você ficarmos desapercebidos, igual os sacerdotes de Jerusalém, igual os escribas de Jerusalém, alguém vai chegar a dizer: Jesus veio e levou a igreja e vocês ficaram. Jesus veio e preparou o povo, foi embora e vocês não foram. Por quê? Já que vocês conhecem, vocês sabem. Portanto, estejais preparados. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos na sequência ouvir um louvor aqui, já atendendo o nosso ouvinte mactubense lá de Tucuruí. Quem vai estar cantando? Chaga Sobrinho, 100% nordestino. Alô, minha irmã, lá de Tucuruí. Deus abençoe você.